Que tal a gente buscar uma sabedoria antiga para resolver um problema bem moderno? Pois é, o que vamos ver aqui é um guia de quase 2000 anos para navegar no caos dos nossos dias. E pode acreditar, ele nunca foi tão relevante quanto agora. Essa sensação, né? Acho que todo mundo se identifica um pouco com isso hoje em dia. Aquela avalanche de informação, notificação que não para de chegar no celular, a pressão no trabalho, na vida pessoal. Parece que a gente está sempre correndo, sempre tentando apagar algum incêndio. Parece meio louco, né? Mas a gente vai mergulhar na mente de uma das figuras mais poderosas da história que escreveu um verdadeiro manual para lidar com umas pressões que, sério, fazem os nossos maiores desafios parecerem bem pequenos. E quem era essa figura? Ninguém menos que Marco Aurélio. E olha, ele não era um filósofo de poltrona, sabe? Só pensando na vida. Ele era o imperador de Roma, o cara que comandava um dos maiores impérios do planeta, bem no meio de uma das épocas mais turbulentas que já existiram. Só pra gente ter uma ideia do cenário dele, a preocupação não era uma caixa de e-mails lotada, não. Ele estava lidando com guerras nas fronteiras, uma praga que matou milhões de pessoas, traições dentro do seu círculo de confiança e a dor de perder vários dos próprios filhos. Então, assim, se tem alguém que entendia de estresse e de caos, esse alguém era ele. E o jeito que ele encontrou para lidar com tudo isso foi anotando num caderno pessoal, que a gente hoje conhece como meditações. Mas aqui vem um pulo do gato. Ele nunca escreveu aquilo para ser lido por mais ninguém. É isso mesmo. Não era um tratado de filosofia para impressionar os outros. Era tipo um manual de instruções para a própria cabeça dele. Um conjunto de lembretes, de exercícios para se manter na linha, sabe? Focado e agindo direito mesmo com o mundo desabando. E isso fica super claro no jeito que o texto é escrito. Como as fontes descrevem, ele é fragmentado, repetitivo, ele fica voltando nos mesmos pontos várias e várias vezes. E por quê? Simples, era um treino. Pensa como se fosse uma academia para a mente. Ele estava ali, reforçando aquelas ideias até elas virarem parte dele, um reflexo. Beleza, então, que princípios eram esses que ele praticava com tanta disciplina? Vamos entender a base, o alicerce do pensamento que dava toda essa força para o Marco Aurélio. Se a gente pudesse resumir tudo a uma única grande ideia, a mais poderosa e prática de todas, qual seria? Tipo, o sistema operacional da mente de um estoico, sabe? Seria essa aqui, a dicotomia do controle. Uma ideia que parece simples, mas que, olha, é profundamente transformadora. É basicamente o filtro principal que uma mente estoica usa para enxergar qualquer situação. Essa imagem ajuda a gente a visualizar bem. Pensa assim, de um lado está tudo aquilo que a gente não controla, o caos lá fora. Do outro, o nosso espaço de calma, o lugar onde a gente pode agir. A grande sacada para ter paz de espírito é saber onde colocar toda a nossa energia. Tá, mas na prática, o que isso quer dizer? Bom, a gente controla nossos julgamentos, nosso esforço, nossas ações, nosso caráter. E o que a gente não controla? Basicamente todo o resto. O que acontece no mundo, o que os outros pensam da gente, até os resultados finais das nossas ações. A paz, segundo eles, vem de focar 100% da nossa energia na primeira coluna. Claro que tem mais coisa, né? Não é só isso. Tem a ideia de que a virtude, ou seja, ser uma pessoa de bom caráter, é a única coisa que realmente importa. A aceitação de que tudo passa, que nada dura para sempre, o que ajuda a gente a não se apegar demais. E, claro, viver de forma racional pensando no bem da comunidade. Ok, a teoria é legal, mas como é que a gente bota isso em prática? Como Marco Aurélio transformava essas ideias em ação de verdade no dia a dia? E aqui está o ponto principal, talvez o mais importante de todos. Não adianta nada só achar as ideias bonitas, só concordar com a cabeça. O valor do estoicismo está em fazer, em aplicar todo dia sem parar. É um treino, não é só um conhecimento que a gente guarda. Um dos exercícios mais poderosos que ele fazia, direto das fontes, é a revisão noturna. No final do dia, parar uns minutinhos e se perguntar: o que eu fiz de errado hoje? No que eu acertei? Como eu posso melhorar amanhã? É um processo simples de autoavaliação e de ir corrigindo a rota, sabe? Outra ferramenta que parece meio estranha, mas que funciona muito. Não é ser pessimista, tá? É tipo ensaiar mentalmente os piores cenários. Quando a gente imagina perder algo que valoriza, a gente passa a ter muito mais gratidão por aquilo no presente. E de quebra, se o pior acontecer um dia, o baque é menor. A mente já treinou para isso. Tudo isso é fascinante, mas como é que uma filosofia de 2000 anos atrás se encaixa no nosso mundo de hoje com tecnologia e desafios completamente diferentes? Pois é, a conexão é impressionantemente direta.
E o mais interessante é que a psicologia moderna, por um caminho totalmente diferente, chegou nas mesmas conclusões. A terapia cognitivo-comportamental, a famosa TCC, uma das abordagens mais eficazes que existem hoje, é, na essência, puro estoicismo aplicado. Essa tabela ilustra bem essa conexão. A ideia estoica de questionar nossas impressões automáticas é o coração da TCC. A dicotomia do controle é a base de quase todo o sistema de produtividade moderno. E a ênfase no bem comum é um pilar da liderança ética e responsável hoje em dia. E o legal de tudo isso é que não precisa virar um especialista ou se isolar no monastério. É possível começar a praticar agora mesmo, com passos bem pequenos e concretos. Que tal um primeiro passo bem simples, direto da prática do Marco Aurélio? Hoje à noite, antes de dormir, separe 5 minutinhos e só se faça essas 3 perguntas. Se quiser, anote as respostas. É o comecinho de uma prática de autoconsciência e melhoria contínua. E para a gente fechar, fica esta reflexão. Não se trata de mudar o mundo, mas de focar na única coisa que a gente pode realmente moldar, nossas próprias ações e nossas próprias escolhas. Então a pergunta que fica é: qual vai ser essa escolha amanhã?